Criado em 1987, o Clube de Autos Antigos de Taubaté coleciona em sua história exposições, carros diferentes e exemplos de cidadania. O comentarista José Carlos Cataldi traz mais detalhes na entrevista especial de hoje. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre a vocação do Vale do Paraíba para o automobilismo. Várias empresas hoje estão instaladas aqui. E foi no Vale do Paraíba o pioneirismo, né? A GM, por exemplo, se instalou lá antigamente, né? Lá por São José dos Campos, depois vieram a Volks e também a Ford, e fomos aí angariando. Já tivemos oportunidade, amigos, de produzir aqui veículos Lotus. Chegou-se a fazer uns 10. Eu vou conversar sobre esse e outros assuntos, recebendo aqui o presidente do Clube de Autos Antigos de Taubaté, o CAAT Taubaté. Está aqui conosco o Aldo Toledo Fusco. Tudo bem, Aldo? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Da mesma forma, eu também agradeço a oportunidade de poder expor o CAAT, as coisas que o CAAT faz. Né? Outro dia eu fiquei sabendo que 70% do aço reciclado em Pindamonhangaba fornece aí para a indústria automobilística, né? Quer dizer, o Vale tem uma vocação importante, né? Não só na produção dos veículos, mas também nos insumos para a produção. Sem dúvida, sem dúvida. E que sirva de exemplo para outras regiões, né? Aqui em Pinas você consegue reciclar praticamente no 80% a 85% de todas as latas de cerveja, etc., que são usadas, né? Algumas regiões não têm essa tecnologia, mas logo, logo terão e vão poder reciclar também uma grande quantidade de latinhas, né? E aí, temos aí o aço também, que sem é dúvida, da sem Gerdau dúvida, e da GV e de outras indústrias sem dúvida. Reciclam para fazer os automóveis. Exatamente. E essa história de carro é realmente algo que fascina, né? Eu vejo que vocês costumam fazer grandes eventos reunindo automóveis antigos, tem aí a Rádio Patrulha da época romântica do Volkswagen, meus amigos, do Fusca, quando a polícia no Rio chamava de Joaninha, né? Era aquela patrulhinha do Fusca. E vocês me parece que resgataram o último Fusca. Se vocês não tivessem resgatado, ele ia ser empastelado e ia virar ferro velho. Já teria sido reciclado, com toda certeza. Em Taubaté, nós temos um investigador de polícia, o senhor Arnaldo, que durante mais de 30 anos usou o mesmo Fusca no seu trabalho. E em 2007, 2008, ele se aposentou e o carro foi baixado. Baixado é quando o carro sai do serviço público. E ficou colocado ao lado lá, esperando uma destinação. Não houve interesse do poder público em conservar esse carro, né? Aí nós, o CAAT, com várias gestões, com vários amigos, nós fomos praticamente perseguindo esse carro. E ficou guardado na delegacia de Taubaté há alguns anos, e foi para um pátio de carros usados, apreendidos outros anos, tantos anos. Foi batido, foi estragado, ficou se deteriorando sol e chuva. E, finalmente, nós conseguimos, através do leilão, comprar esse carro para o CAAT. Vocês foram ao leilão? Nós fomos ao leilão. Disputar preço a preço, cabeça a cabeça. Nós fomos lá, conseguimos. Hoje o carro é nosso, compramos o carro, o CAAT comprou o carro, pagamos o carro direitinho, e agora está numa fase de restauração. Agora está sendo feita a parte de mecânica, depois vai ser a parte de funilaria, pintura, tapeçaria, e eu acredito que até o fim do ano esse carro deve estar circulando por aí. E um detalhe interessante, o carro veio com direito à documentação. Então ele vai poder circular normalmente nos nossos eventos, nossos encontros, tudo que a gente participa, né? Muito interessante, né? Nós tivemos recentemente aqui em Pindamonhangaba uma exposição belíssima que o CAAT produziu junto com um afilhado. Agora o CAAT tem um afilhado, Antigos de Pindamonhangaba. Exatamente, é uma moçada que está vindo aí, uma moçada muito boa, bem intencionada. Agora, não é só colecionar carro, eles têm toda uma vida social, almoços, confraternizações e ainda fazem eventos que produzem reservas de carbono. Como é que é essa história? Explica para a gente. O CAAT foi fundado em 1987 e nós costumamos fazer, no último domingo de cada mês, um passeio entre os associados, pela cidade da região. No litoral, no campo, a gente faz isso. E nos últimos 3 anos, todo o nosso evento, a gente consegue monitorar e saber quantos quilos, quantas toneladas de carbono a gente emite.
é usada uma tabela e se plantam tantas árvores para compensar essa emissão de carbono. Então, todos os nossos eventos, essa emissão de carbono, ela seria anulada pelo plantio de árvores que nós fazemos a cada evento que a gente faz. É uma coisa muito interessante também, né, a preocupação que eles têm com a preservação dos veículos para a indústria nacional. Um desses Fuscas de vocês, eu não sei qual foi, me foi passado, que a Volkswagen recepcionou vocês com esse carro, como é que funcionou isso? Não, a Volkswagen, há 2 anos atrás, ela fez um evento em que ela convidou alguns colecionadores para participar dentro da sua fábrica, um evento entre nós lá até, né? E ela recepcionou todo mundo ali no seu pátio, tudo com um breakfast e tal, uma maneira de homenagear os colecionadores e as pessoas que querem colecionar carro, tá? Ele tem um Fusca só, mas o conserva original. Foi uma maneira de homenagear quem tem esse prazer, esse trabalho de ter esse carro. Bom, CAAT, Clube de Autos Antigos de Taubaté, Antigos de Pinda, afiliado do CAAT. Isso. Tem mais clube de auto antigo? Tem sim. Mas vou lhe pedir que guarde a sua resposta para mais alguns instantes. Nós estamos conversando com Aldo Fusco, ele é presidente do Clube de Autos Antigos de Taubaté, e já, além desse assunto, nós vamos desdobrar outros tantos de muito interesse, inclusive para você que quer fazer parte desse movimento, o que precisa. Outra coisa importante, como a gente consegue a famosa placa preta do colecionador? Já. O repórter setorial volta a falar do glaucoma. Esse é um mal que atinge os olhos de pelo menos 1 milhão de brasileiros. Um dos métodos usados no tratamento da doença é a aplicação de colírios. Mas antes de remediar, é necessário fazer diversos exames. As repórteres Flávia Souza e Meire Tomasi contam os detalhes agora. O Dr. Fábio vai explicar para a gente agora como que funciona o exame para identificar o glaucoma, como mede a pressão do olho, né, doutor? A Flávia, nossa outra apresentadora aqui, vai ser nossa cobaia hoje. Tá com medo, Flávia? Um pouquinho, Meire, mas ele falou já que é tranquilo. Vamos lá, doutor Fábio, como que é esse exame? Como que é o procedimento? Através desse aparelho, que é a lâmpada de fenda, a gente vai olhar as estruturas dos olhos, olhar o nervo óptico, olhar o fundo do olho para avaliar se essa pessoa tem uma suspeita de glaucoma. Mas o exame mais importante na triagem do glaucoma é o exame da pressão dos olhos, que a gente chama de tonometria. Então, com o paciente, é um exame fácil, um exame tranquilo. A gente pinga um colírio no olho do paciente, que é um colírio anestésico, ele não dilata a vista, não atrapalha, mas ele dá uma leve ardidinha só quando pinga, né, Flávia? A Flávia tá com medo. Mas é tranquilo, depois a Flávia vai contar para vocês. Então a gente já estilou o colírio. Arde um pouquinho, né? Isso. Tem que aguardar quanto tempo, mais ou menos, o colírio? O colírio? Eu vou chorar 30 aqui. segundos. 30 segundos, bem rapidinho. Segundos. E o efeito passa também em 5 minutos. Flávia, pode olhar aqui na minha orelha. Isso. Então, inicialmente eu estou olhando as estruturas dos olhos, a gente dá uma olhada para ver se tem algum sinal de glaucoma, como algum pigmento, algumas... Ele deixa pigmento, então, glaucoma? Em alguns casos, né, o glaucoma pigmentar que a gente chama, ele deixa pigmento. Então a gente acaba olhando a estrutura global dos olhos. E aí a gente vai medir a pressão, tá? Quando a pessoa tem glaucoma, a gente faz mais 2 exames. Então um exame a gente vê o ângulo, se ela tem um olho que é um ângulo aberto ou um ângulo fechado. E também a gente avalia o nervo óptico para ver se ele tem um padrão de glaucoma ou não. Que é o exame da paquimetria. Esse exame, ele mede a espessura da córnea. Por quê? Quando a gente faz o exame do glaucoma com o tonômetro de Goldman, ele subentende que a sua córnea tem uma espessura normal, de mais ou menos 550. Se ela tiver uma córnea mais grossa, lá para 600, toda vez que eu apertar ali para medir a pressão, ele vai superestimar. Então ele vai me mostrar que tem 20, mas na verdade ela deve ter um 18, 17. A gente tem uma tabela que faz essa correção. Em contrapartida, se ela tiver uma córnea muito fina,
Ele vai me mostrar, por exemplo, 18, mas não é 18, deve ser 21, 20, 21, então a gente tem que ficar. Então, córneas mais finas têm uma tendência maior a ter glaucoma. Ó. Então a gente até acaba tocando no olho dela, mas ela não sente. Perfeito. Então a espessura do olho dela é 575, ou seja, até um pouquinho mais alta do que a média. Ela fica tranquila que ela tem até uma proteção para ter o glaucoma. E a gente acaba medindo. Só porque ela já está aqui, a gente já vai fazer no outro olho também. Caso ela fosse mais velha, tivesse algum desses componentes apresentando uma suspeita, a gente faria outros exames para identificar. Até aqui eu consigo ver minhas mãos, mas o ser humano sempre usa a visão central. Então, se eu perdi e eu só consigo ver até aqui, no dia a dia eu também não estou percebendo. Por quê? Porque ainda está muito periférico. Quando que o paciente percebe? Quando o campo de visão já está mais tubular. Aí ele percebe. Por quê? Porque ele olha assim, ele já não consegue ver as pessoas do seu lado. Então o paciente do glaucoma, por mais que às vezes ele tenha uma visão de 100% central, ele tem que ficar fazendo assim. Por quê? Porque ele não tem essa periferia que a gente faz assim, a gente consegue atuar mais facilmente. Então ele tem que ficar... E aí ele nos procura. Nesse momento, já está muito complicada a vida dele, já está muito debilitada. Por quê? Porque ele tem um campo de visão muito estreito. Então quando a gente consegue... Só aparece a lesão do glaucoma quando a gente já teve perda de 30% das camadas de fibras nervosas, ou seja, dos neurônios do fundo do olho. Por isso, a importância de tentar diagnosticar o glaucoma fazer exame de rotina, né? Dar uma olhadinha. Veja depois do intervalo. Natação ajuda crianças a se desenvolverem socialmente e a terem mais saúde. Aguarde um instante. Voltamos já. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.